Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Voltando aí com o nosso curso de linguagem poética. Esse vídeo de hoje, né, esse momento de hoje, ainda é uma continuação da semana anterior. É uma aula que está sendo longa, né? Ela já se estendeu por 2 semanas, 4 vídeos. E no finalzinho do vídeo da semana passada, do último, né, da última parte da semana passada, a gente começou a falar de poemas em formatos digitais. E como é um tema que eu acho que interessa a muita gente que está acompanhando aí, o pessoal que está vindo lá no Instagram do Lírica para acompanhar aqui no YouTube esse curso, eu resolvi fazer aí um bloquinho extra dessa aula para falar especificamente da poesia em formatos digitais, né, para a gente poder ter esse parâmetro aí e essas informações que eu acho que são, né, acredito que sejam importantes aí, sejam relevantes, na verdade, para muitos de vocês, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. O nosso tema é esse, o poema em formatos digitais, e eu já vou pensar aí nas plataformas, né? Ou seja, quais são os meios de comunicação em que a gente se acostumou a ler e a ler poesia, né? E a produzir poesia para esses meios, né? Bom, aí coloquei primeiro esses meios, essas plataformas, né, tradicionais, que seriam basicamente livros, antologias, fanzines, enfim. Ou seja, publicações impressas. O que acontece, o que caracterizou a poesia, como a poesia se caracterizou nessas publicações, né? Primeiro a gente tem que pensar que nesse momento o meio ele é um meio transmissor, né, da mensagem, ou seja, ele está apenas veiculando algo que foi produzido. Então não é a mensagem não precisa se adequar ao meio nesse formato impresso, né? O meio na verdade transmite a mensagem do jeito que ela vem. E é isso que os livros fazem, as antologias fazem, os fanzines fazem. A gente vai ver alguns exemplos visuais aqui daqui a pouco, né? Se você quiser escrever um poema de 10 páginas e publicar ele em formato de livro, você vai conseguir, né? Não um poema, só um poema de 5 páginas ser um livro, mas dentro de um livro de poemas seu, você pode ter um poema de 5 páginas ali que não vai ter problema nenhum, né? Nas antologias, às vezes a gente já tem uma restrição, porque antologias passam por um processo de seleção, muitas vezes de concurso, e esses concursos, essas seleções têm algumas normas que costumeiramente reúnem também questões de tamanho, né? de duração do texto. E os fanzines já têm uma proposta diferente do livro, eles são praticamente produzidos manualmente, o próprio fanzine já é uma arte, né? Não é só veicular a escrita, mas a escrita também ainda vem ali sem tanta amarra, né, com relação ao meio. O poema é produzido e vai ser publicado num fanzine. Ele não é produzido especificamente para um fanzine, porque o fanzine tem uma forma específica de veicular. Pelo contrário, né? Acho que o fanzine dá até mais liberdade ainda para você produzir a poesia como você quiser. Então esses seriam os meios tradicionais. Reparem que são meios impressos, né? Os 3 que eu citei aí, né? Você pode pensar assim, mas hoje a gente tem os e-books, tem antologias eletrônicas. Enfim, basicamente os e-books e as antologias eletrônicas, elas continuam seguindo essa lógica de apenas veicular o que foi proposto, né, textualmente. Então eles são tradicionais porque, no fim das contas, a escrita não precisa se adequar ao meio. O meio apenas veicula a escrita, certo? Aí eu coloquei aqui digitais tradicionais porque é a transição, né, desse mundo que era totalmente impresso para um mundo que vai começar a se digitalizar. E aí nesses digitais tradicionais, o que a gente vai ter é uma reprodução desse mundo da impressão num modelo digital. Ou seja, os meios de veiculação eles vão continuar sendo apenas meios de veiculação. Eles não vão condicionar a escrita, né? Então a gente vai escrever o poema do tamanho que a gente quiser, na forma que a gente quiser, e vai apenas aplicar a esses novos meios. Que são meios que realmente vão ajudar bastante a popularizar, né, a aumentar, ampliar a divulgação da escrita literária de um modo geral, né? E aí eu coloquei como alguns exemplos os sites,
os blogs principalmente, né? E o Facebook um pouco depois. Antes teve o Orkut, mas aí acho que nem todo mundo vai lembrar disso também. Tinha um espaço grande para esse tipo de coisa. E de publicação literária, muitas comunidades e tal. E o Facebook, que vai aparecer aí como, né, um substituto natural do Orkut no Brasil, né? O Orkut não foi uma rede social que vingou no mundo todo, mas no Brasil teve um grande impacto. E o Facebook que vai ocupar esse espaço como rede social. Então, a gente vai ver alguns exemplos aí também. O que aconteceu muito com as pessoas que escreviam nessa transição foi que quem tinha essa vibe da escrita e teve acesso à internet, teve acesso a computador, seja fosse numa lan house ou em casa, ou na casa de um amigo e tal, criou um blog, né, isso era o tradicional, e começou a alimentar esse blog com os seus textos, né, a ideia do blog do diário virtual sendo alimentado como um diário literário virtual. Isso foi muito comum, depois isso passou para o Facebook. E percebendo esse boom de publicações, né, de muita gente publicando literatura, surgiram alguns sites que agrupam, né, que buscavam reunir textos de pessoas, de poetas, né, escritores famosos e de pessoas iniciantes e tal. A gente vai ver uns exemplos aí também, tá? E aí, por fim, o último grupo seriam essas digitais novas. Eu coloquei esse nome meio... Não achei um nome muito bom, eu ia botar só digitais, mas tinha tradicionais e o novas porque são mais recentes da gente. E aí eu coloquei Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, enfim, né? Eu acho que o YouTube talvez seja o mais antigo e tradicional dentre esses, né? Mas tem eu botei ele mais para o final porque tem uma grande diferença entre os dois de cima e os dois de baixo. O Instagram e o Twitter vão trabalhar muito com a linguagem verbal, né? O Instagram com a linguagem verbal muito conciliada com a não verbal, o Twitter com uma linguagem verbal limitada, por conta do limite de caracteres que a rede, né, impõe aos seus usuários. E o TikTok e o YouTube vão trabalhar necessariamente com o vídeo. Mesmo que você queira publicar apenas o verbal, você vai ter que produzir esse verbal em forma de vídeo. Mesmo que seja uma filmagem estática de uma página de livro, né, que você leia o poema em cima, é um vídeo, né? Você vai ter que trabalhar com uma outra proposta, uma proposta audiovisual, ainda que esse audiovisual não contribua, digamos assim, artisticamente para a composição do texto. Então, o que vai acontecer com essas digitais novas, com relação às duas anteriores? A partir desse momento das digitais novas, o meio não vai ser mais só um veiculador de mensagem. Ele vai também interferir no processo de produção da mensagem. Porque quando eu produzo um poema para o Twitter, eu tenho um máximo de caracteres que eu posso usar. Quando eu produzo um poema para o Instagram, eu tenho que conciliá-lo com alguma imagem não verbal, né? Mesmo que eu dê prioridade ao texto verbal, eu vou acabar tendo que recortar, fotografar aquilo como imagem. E aí entra que fonte que eu vou usar, qual o tamanho do texto, o espaço, ou seja, eu estou produzindo pensando no veículo. Eu não estou produzindo e o veículo vai transmitir do jeito que eu produzi, né? No TikTok e no YouTube, a gente já vai ter a inserção visual, a inserção do vídeo muito forte, né? Do audiovisual. E aí a gente vai ter no TikTok, além da questão do audiovisual, uma limitação de tempo, né? E pode estar parecendo doideiro eu estar falando isso, mas há já muitos canais de literatura no TikTok, tanto para resenhas, quanto para publicação, quanto para performance. Se algum de vocês aí tem a rede social em algum dos seus aparelhos, né, procura lá por essas tags de literatura, poesia, que vocês vão encontrar muito material. Como sempre vai ter coisa boa, coisa não tão boa, mas aí é um garimpo seu, né, de ver o que te agrada mais. E o YouTube, que é esse canal por onde a gente está se comunicando aqui, também vai possibilitar muito esse cenário literário remodelado, né? Então vamos lá. Vamos começar pelas tradicionais. E aí nas tradicionais eu trouxe aí duas imagens, né? Essa primeira imagem aí do poema Arado, né, que está aí, é uma imagem de um livro, né? Acho que eu nem ia colocar, mas achei como eu ia colocar de todos, né? Todo mundo sabe o que é um livro. Mas aí a gente vê que o poema é grande, né? Ele está
o que está aqui só como página acompanhante, ele tem uma divisão de estrofes, o outro não, é direto, né? Esse poema Arado, por exemplo, ele não caberia de uma maneira estética, né, dentro de uma postagem de feed do Instagram. Ele seria muito grande. Ele não caberia num tweet, né? Ele não caberia mesmo no tweet, né? Ficar só um pedacinho dele ali. Então, assim, as mídias tradicionais, né, de publicação, elas não nos atingiam no nosso modo de produção. Elas apenas veiculavam a mensagem que a gente produzia. Como do lado aí o fanzine, né? Você vê a liberdade estética que eu falei, que o fanzine proporciona, o aumento da fonte, a diminuição da fonte, como isso tudo faz parte da transmissão da mensagem, mas também não é que a escrita tenha sido adaptada, não é todo fanzine é assim, em todo fanzine o poema tem que sair assim. O poeta já produziu pensando dessa maneira e o fanzine apenas replica isso da maneira que o poeta pensou. Então são mídias tradicionais, né? Bom, nas digitais tradicionais eu tinha separado lá o blog, o Facebook, os sites, né? E aí eu trouxe aqui um print, né, de um poema num blog. Vê que tem lá o título da postagem, uma imagem, o título do poema, que são coisas diferentes, o título da postagem e o título do poema. O poema, ele está com espaço entre os versos, não tem estrofe definida, enfim, né? E isso está num print recortado, né? Isso, na verdade, o poema poderia ter 200 versos, que não faria diferença nenhuma. A postagem estaria lá, seria mais cansativo para o leitor, mas, assim como nas mídias tradicionais, as pessoas que vão procurar um blog de poemas, elas já vão com o intuito de ler poemas. Elas já vão com o intuito de conhecer poetas, né? Então, não é uma coisa que você está numa vitrine, que você precisa ser visto de alguma maneira e depois a pessoa vai conhecer o que é. Não é isso. O blog de literatura já atrai quem é interessado em literatura. Assim como o livro de poesia. A pessoa que vai comprar um livro de poesia vai na estante ou vai selecionar num site que quer livros de poemas, ou pelo nome do autor, ou pelo nome do livro, né? O fanzine é a mesma coisa. A pessoa que consome fanzine literário, ela já está indo procurar uma determinada coisa, né? E as mídias tradicionais, tanto as analógicas quanto as digitais, elas já tinham essa percepção de nicho, né? De objetivo de consumo, digamos assim, do seu interlocutor. Então elas não precisam se mostrar muito antes, entende? Porque quem vai procurar aquilo ali já está interessado naquilo ali, que é diferente das digitais novas que a gente vai ver. E aí, por fim dessa primeira parte, o exemplo aí do site O Pensador, né? Pensador, na verdade, que cresceu muitíssimo, né? Com essa questão das citações. Tem gente que usa até muito para redação do Enem, ficar procurando citação aí, né? Você vê aqui que tem frases inteligentes, mensagem de reflexão, frases de amor. Você quer mandar uma mensagem bonitinha no grupo da família, vai lá, né? Reflexões inteligentes, aí coloca lá, mensagem de reflexão. Pega umazinha, copia, cola lá no grupo da família e tal. Você vê que já tem uma seleção dos autores mais procurados, né? Embaixo você vai ver que tem outras frases de autores, poemas de determinados autores ou por categoria. Isso é um site de proposta literária. Então, assim, onde também não há uma preocupação com o tamanho dos textos, a estética do texto. O texto vai ser publicado da maneira como o poeta o desenvolveu, como o escritor o pensou, né? O meio não vai ser um limitador, nem muito menos um condicionante do momento de produção do poeta, certo? Então, essa foi a primeira parte. Daqui a pouquinho a gente volta na segunda parte, falando das mídias digitais novas. Até mais!